O Santo Sudário do Padre Pio. Mais uma belíssima história do Padre Pio. Padre Pio e suas extraordinárias graças. Vamos então à história. O Santo Sudário do Padre Pio. Em um lenço, os rostos de Jesus Cristo e de Padre Pio. Padre Pio enxugou o rosto com um lenço e mais tarde apareceu uma imagem misteriosa. O especialista do sudário de Turim diz que a imagem é quiropita, ou seja, não feita por mãos humanas. Essa história começou em fevereiro de 1968 e diz respeito a Francesco Cavitti. Francesco Cavitti vivia em Conegliano, na Itália, e foi um filho espiritual do Padre Pio. Francesco Cavitti, com sua esposa Carla e alguns amigos, foram até San Giovanni Rotondo, porque ele desejava pedir pessoalmente ao Padre Pio alguns conselhos sobre um certo assunto. Quando eles chegaram, eles souberam que o Padre Pio não estava se sentindo muito bem, e por isso precisava permanecer em sua cela no mosteiro. Então, eles decidiram ficar em San Giovanni Rotondo por alguns dias, antes de voltar para casa. No dia que estavam para voltar, para retornar para Conegliano, Francisco dirigiu-se ao superior do convento para descobrir se poderia enviar uma mensagem ao Padre Pio. E então o superior disse: "Pergunte você mesmo. Em pouco tempo ele descerá e confessará aos homens." Então o superior apontou para um elevador e disse a Francisco que esperasse ali. Francisco esperou nervoso, sozinho, diante da porta do elevador, preocupado de que modo poderia abordar o Padre Pio com a sua pergunta. Já sabia que o Padre Pio não tinha muito tempo a perder com conversas fúteis. Em sua agitação, suas mãos começaram a ficar suadas. Então ele tirou um lenço do bolso, segurou-o com força para absorver a umidade. E nesse meio tempo o elevador desceu e a porta começou a se abrir. Ele se ajoelhou na frente dela e lá estava Padre Pio, oferecendo sua mão para ser beijada. Então ele disse com um sorriso: "Filho, se você não se levantar, como vou passar por você?" Francisco levantou-se e, ao fazê-lo, o Padre Pio viu o lenço que segurava nas mãos. Estendendo a mão, ele pegou o lenço. Francisco pensou: "Que maravilha! Quando ele voltar, eu terei uma preciosa relíquia." E foi caminhando ao lado do Padre Pio. Contou-lhe tudo sobre o seu problema e recebeu uma resposta precisa. Chegaram então na entrada da sala, onde estavam os homens esperando para serem confessados. A multidão apertou o Padre Pio, tentando beijá-lo ou tocá-lo, e Francisco foi engolido pela pressa, esquecendo-se do seu lenço. Mas Padre Pio não se esqueceu. Ele virou para Francisco, mostrou-lhe o pano. Então ele desdobrou e enxugou o rosto com ele, como se ele estivesse suado. Mas era inverno. Estava olhando nos olhos de Francisco. Ele entregou de volta o lenço para Francisco com um gesto de ternura. Comovido, Francisco entendeu que acabou de receber um grande presente. Ele tinha certeza de que naquela época não havia marca em comum. Era apenas um lenço enrugado. Mas, desde que assim foi com o Padre Pio, que ele tocou o seu rosto, se tornou um lenço, uma relíquia excepcional. Então ele retornou ao hotel, contou à sua esposa, que também ficou radiante. E depois que os Cavittis fizeram a viagem de volta para sua casa em Conegliano, continuaram a considerar aquele lenço com muita devoção. Francisco sempre carregava o lenço com ele. Ele guardou-o no bolso da jaqueta. Estava sempre mostrando aos amigos e contando a história. Com o passar do tempo, o lenço foi se tornando escuro e sujo.
no dia 23 de setembro de 1969, foi o primeiro aniversário do falecimento do Padre Pio. E os Cavites, com alguns amigos, embarcaram em uma peregrinação a San Giovanni Rotondo. Eles viajaram durante a noite toda de ônibus e depois de sua chegada cedo, na manhã seguinte, Francesco estava extremamente cansado. Rezou no túmulo do Padre Pio, subiu para a igreja e sentou-se sozinho em um banco para descansar. Em pouco tempo ele dormiu, mas começou a sonhar com o Padre Pio. Padre Pio estava no altar e depois veio em direção a Francesco. Ele sorria e quando chegou a Francesco, abriu seu hábito e mostrou-lhe a chaga no peito. Padre Pio disse: toque. Francesco teve medo de machucar Padre Pio, mas Padre Pio insistiu. Então Francesco colocou os dedos na ferida e depois que ele retirou os dedos da ferida, viu que eles estavam cobertos com um filme branco e pegajoso. Então uma espécie de lenço apareceu do nada. Ele limpou os dedos da substância branca, que deixou marcas pretas no lenço. Então, na ponta dos dedos, ele notou uma imagem do Padre Pio. Ele procurou o Padre Pio, mas ele tinha desaparecido. Naquele exato momento, sua esposa o acordou, dizendo que ele estava parecendo muito cansado. Ele disse a ela que havia descansado e que estava saindo para se refrescar. No pátio, em frente ao convento, havia uma pequena fonte, que desde então se mudou para outro lugar. As pessoas iam lá saciar a sede porque era conhecida como água do Padre Pio. Francesco enxagou as mãos e o rosto também, e tirou o lenço para se secar. Mas em vez de pegar um pano limpo, tirou o lenço que o Padre Pio havia lhe dado. Uma mulher próxima a ele viu o quanto aquele lenço estava sujo e perguntou: você gostaria que eu lavasse? Vendo como estava manchado, Francesco disse: sim, vamos lavá-lo. Assim que ele falou aquelas palavras, ele ficou surpreso, porque todas as vezes que sua esposa queria lavar o lenço, ele não deixava. A mulher começou a derramar água de uma garrafa e ele enxagou com suas mãos. De repente, a mulher começou a gritar: Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio! Onde? Perguntou Francisco. Lá no lenço, ela continuou. As pessoas começaram a correr e Francesco ficou assustado. Ele lembrou que no dia anterior, uma senhora gritara na igreja que ela podia ver o Padre Pio no altar. Ele rapidamente colocou o lenço no bolso e foi embora dizendo: não há nada para ver. Ele então ficou um tempo na igreja e depois voltou para o hotel. Ele viu marcas escuras semelhantes àquelas que ele tinha visto em seu sonho. Eles poderiam ser tomados para se assemelhar a um rosto, mas não eram claros. Francesco disse: eu entendi que algo misterioso estava correndo com aquele lenço. E não querendo ser enganado, ele não disse nada para ninguém, nem mesmo para sua esposa. Ele espelhou-a na penteadeira para secar. Durante a missa, na manhã seguinte, foi rezar ao Padre Pio, pedindo ajuda para entender o significado dos sinais do lenço e se deveria contar à esposa, Carla. De repente, ele sentiu o cheiro de perfume forte e interpretou como permissão para conversar com a esposa. Voltando ao hotel da missa, ele contou tudo o que havia acontecido. Ele pegou o pano, segurou-a diante dos olhos. O que você vê? Perguntou para sua esposa Carla. Ela disse: eu vejo o rosto de Jesus. O que? Jesus? Não, é o Padre Pio. Não, para mim é o rosto de Jesus. Então ele percebeu que sua esposa estava olhando para o lado oposto, mas do mesmo lenço. De um lado estava o rosto do Padre Pio, composto pelas mesmas linhas que ele havia notado na noite anterior, mas agora o rosto parecia mais claro e detalhado. Visto do outro lado, a imagem parecia ser a de Jesus. Francesco ficou confuso e assustado, não sabia o que fazer. Ele consultou alguns religiosos, até mesmo seu bispo,
que ficaram surpresos. Então, ele ficou em silêncio durante um tempo. Os religiosos acharam melhor não dizer, não contar ainda, porque a causa de beatificação do Padre Pio estava acontecendo e temiam que este fato pudesse levar ao fanatismo e prejudicar a causa. Por isso, até a data de 1999, ele e sua esposa ficaram em silêncio. Guardaram durante todos esses anos. Eles fizeram um pequeno santuário em sua casa, em Conegliano. E depois de 99, muitas centenas de fiéis iam para venerar o lenço, que agora havia sido revelado. E assim, durante anos, muitas pessoas iam visitar. É a grande graça do lenço, o sudário do Padre Pio, até o ano de 2005, que ele faleceu. Depois de Francesco, em 2009, faleceu sua esposa Carla. E o lenço foi entregue a um convento, não revelado. A comunidade dos frades decidiu que a imagem fosse examinada por um especialista, o professor Giulio Fanti, da Universidade de Pádua. Esse professor é considerado uma das maiores autoridades do mundo no Santo Sudário de Turim. E entre outras imagens misteriosas, denominadas arquidopitas, que não são feitas por mãos humanas. Segundo o professor Fanti, as imagens do lenço são semelhantes às do sudário. Elas não foram pintadas ou desenhadas e não têm nenhum vestígio de nenhum pigmento ou cor. Há uma imagem em um lado do tecido que lembra o Padre Pio, e o do outro lado se parece com Jesus. A imagem de Jesus é mais fraca, mas pode-se discernir no olho direito um corte, como se fosse um chicote, semelhante ao que está no sudário. A conclusão é irrefutável. É impossível que essas imagens sejam de trabalho humano. Mas uma grande graça, extraordinária história, envolvendo o Padre Pio. Que grande graça! Padre Pio, rogai por nós e ajudai-nos a cada vez mais ser parecido com nosso Senhor, cada vez mais conseguirmos imitar a vida e as virtudes de nosso Senhor, para conseguirmos chegar ao fim de nossa vida, a santificação e a salvação de nossa alma. Padre Pio conduzindo ao paraíso.